Muito bem. Doutor Elísio, se nós olharmos para o salário mínimo, percebemos que obviamente ele não é suficiente para as despesas básicas, como já tínhamos feito menção. Fez menção aqui também a questão da produtividade, o país precisa produzir, e falou também das responsabilidades que o governo, ou as cautelas que o governo deve ter ao determinar ou ao decidir sobre o mercado. Mas podemos convir que este valor claramente não chega, olhando para o custo da energia, da água, olhando para o custo dos produtos da primeira necessidade e outros serviços que devem ser acautelados por este mesmo salário, não é suficiente. A questão que eu coloco é, onde o governo subentende que os trabalhadores que estão no salário mínimo devem ir buscar dinheiro para fazer face a outras despesas, para cobrir outras despesas? Obrigado. Bom, primeiro, estou positivamente impressionado com a sua capacidade de retenção e síntese daquilo que eu disse. De facto, é mesmo isso. Agora, só um ponto de ordem, não é? O colega Ivandro Massim fez uma correção desnecessária quando disse que o salário mínimo não eram 8 mil... Apenas? Ou... Desculpa, só deixa-me continuar. 8.758. Não é? É verdade, porque o tema, se formos a ver no VT, é salário mínimo na função pública. E na função pública o número é esse. E é disso que estamos a falar. É claro que temos outros salários mínimos em outros setores. Disso não há dúvidas, mas não é este o tema. O tema é salário mínimo na função pública. Agora, poderia ir buscar, de facto, como fez, mas não necessariamente podemos estar a desinformar as pessoas, a pensar que o salário mínimo na função pública são 5 mil. Não, são 8 mil, portanto, é este valor, 8.700 e alguma coisa. E o segundo ponto também é, isto é uma questão de interpretação, e também o colega Chalaua também fez esta reflexão, que era, necessariamente, que não havia problemas em aumentar os preços. Eu não tenho problemas. Por mim, se pudesse decidir, em algum momento, tirar salário de 1.000 meticais, de 5 mil para 100 mil meticais, eu faria isso. Mas o problema é que o comerciante ao lado, o que acontece quando a economia está descompensada? A pessoa aumenta o salário para 100 mil meticais, a pensar que todos vão comprar arroz. Só que o comerciante também, porque o comerciante comprou o arroz ao mesmo valor, mas numa perspectiva de vendê-lo a preços mais baixos, ele também vai extrapolar o preço. Vai pôr o arroz já a 150 mil meticais. Então, fica um jogo de aumenta o salário e aumenta os valores dos produtos. Então, por isso que a economia fica descompensada. Por isso coloquei a questão do controlo. Exato, sim. Que é necessário e é básico. Exato, então estamos juntos. É isso. E depois o colega falou muito bem, eu até tomei nota aqui, que falou da questão também da produção, do controlo, que também aí de facto tem que haver. Por isso que não pode ser só números, tem que ser número com macroeconomia e todos aqueles indicadores. E é preciso também tomar em conta o seguinte: o nosso Estado não deve produzir, o nosso Estado não deve também concorrer com o setor privado, o nosso Estado deve socorrer o setor privado, porque é diferente. É uma intervenção socorrista e não uma intervenção, portanto, de concorrência. Pois. E isto para quê? Porque, por exemplo, nós tivemos a situação das manifestações que portanto, decapitou praticamente o mercado a nível das zonas urbanas. Então, temos agora, portanto, esta questão da reestruturação económica, não é? A criação dos bancos de desenvolvimento e também outras, portanto, medidas que foram tomadas nos 100 dias e que também estão acopladas ao PSOE, que vai ser aprovado, e também acopladas ao PQG, que são ações que vão tornar a economia robusta e que vão poder fazer com que os salários aumentem justificadamente e aí vão conseguir chegar àquilo que o colega Evandro diz, que é a satisfação integral das necessidades básicas. Então, a partir da economia, portanto, sustentável, robusta, porque a empresa, se não estiver a produzir, não vai pagar impostos, não pagar impostos, o Estado fica sem dinheiro. Então, reforçando a economia das empresas, então é possível revitalizar o ciclo, portanto, econômico e daí conseguir aumentar
significativamente os salários. Eu sou a favor do aumento grande dos salários, mas não sou a favor de um aumento falso. Eu quero um aumento, como o colega Evandro diz, um aumento das necessidades, da satisfação das necessidades básicas. E Muito eu penso que é isso que neste momento temos um cenário em que não temos nem um número satisfatório e nem um preço dos produtos da primeira necessidade também satisfatório. Daí que eu lhe faço a pergunta em repetição, Dr. Elísio, como é que o Governo subentende ou qual é a recomendação que o Governo tem relativamente à cobertura de outras despesas? O Governo diz que, olha, para o professor do nível mais baixo, tenho 8.758, mas o professor precisa chegar à escola, precisa tomar banho, precisa comer, precisa ter... Há despesas associadas a este processo de saída de casa até o local de trabalho. A questão é, como é que o Governo subentende ou qual é a recomendação que o Governo dá relativamente ao encontro do outro montante para fazer face àquele valor necessário? Ouvimos, por exemplo, recentemente o governador da província da Zambésia, o seu círculo eleitoral, por sinal, o Dr. Pio Matos, a dizer que há professores que abandonam as aulas para irem fazer táxi com bicicletas, para poderem ter alguns, porque uns estão a dever no banco, isto, mas aquilo. Uma série de justificação que os professores, segundo o governador, apresentam. Então a questão é, onde o governo entende que os que recebem 8.758 vão buscar dinheiro ou recursos para fazer face às despesas? Sim. Eu vou dar uma resposta em duas velocidades, mas aproveitando a deixa, também aproveito cumprimentar ao povo da Zambésia, o meu círculo eleitoral, não é? Mas dizendo o seguinte, as duas velocidades quais são? A primeira é que nós temos duas situações. Uma situação é o funcionamento normal de um governo, que é, já tem um orçamento, tem um plano de ação, tem, portanto, as projeções, tem o orçamento, portanto, que é o PESOE, não é? Do ano. Então, arrecada, tem o valor, vai fazendo as despesas e essas despesas vai também contar com o processo de, portanto, empoderamento, passa a expressão, do funcionário público, do trabalhador, do camponês, onde ele estiver, não só por via de dar dinheiro na mão, mas também por via de ações, por via de algumas campanhas de promoção de algumas, como é que posso dizer, campanhas de promoção do bem-estar, como por exemplo apoio na agricultura, apoio nas sementes, apoio naquilo que são a matéria-prima para a produção. É uma das questões. Mas isso numa situação normal. Mas se estamos a fazer a pergunta na situação de hoje, eu aí diria que é um bocado complicado, porque temos o nosso tema a seguir é funcionamento sem orçamento. Como vamos funcionar sem orçamento? Mas é uma sem questão orçamento, importante. Sim, é importante, mas é preciso, se estamos a falar de agora, neste momento, estamos a dizer que o governo está funcionando sem orçamento. Estamos a falar de um orçamento reconduzido do mandato passado. Então, isso significa que está a andar a conta-gotas. E quando é assim, o que é que se faz? Identifica-se apenas as prioridades vitais. Aquilo que é necessário, estritamente necessário para nós sobrevivermos. Nós não vamos agora... Neste momento não é prioritário reajustar o salário mínimo na função pública? Não disse isso. Eu acredito que com a ajuda, portanto, dos colegas Evandro, com a ajuda do colega... Mas um dos aspectos que eu acho que é de extrema importância, colegas, é olharmos como é que o professor, de facto, fará uma linha por 30, qualquer valor que não é suficiente para cobrir a sua cesta básica, qual será a alternativa? Penso que esta é a pergunta. Eu acho que nós temos cenários de corrupção motivados pelo próprio governo. Temos situações em que, de facto, aquele que devia chegar à hora na escola não chega à hora porque tem que procurar uma extra. Afeta a escola, afeta sim, em termos de qualidade, porque as matérias não serão assimiladas. É aquele caso em que chega o professor, depois apenas dá o tema, o sumário e sai e vai fazer taximota. O que é que estamos aqui a dizer? É que, de facto, estamos a arruinar o país, porque as crianças que estão nas primeiras classes iniciais, é ali onde vem a semente de Moçambique no futuro. E se esta criança, porque de facto o seu professor não está em condições, este polícia vai à rua com a AK-47 nas costas,
este militar está em defesa da soberania e não tem as condições, o que é que nos espera? Na verdade, momentos em que o próprio governo marginaliza os funcionários agentes do Estado, aqueles que de facto têm um papel importantíssimo para tudo dar no sentido de termos um Estado estável. Quando é que se diz um Estado estável? É quando, de facto, os problemas primários, as necessidades primárias são supridas por aquele que, efetivamente, através do seu PSOE e o seu PQG, deu e fez uma promessa que iria cumprir de forma escrupulosa. Então, aqui temos uma ação em termos de promessa e depois temos falhas constantes das promessas. Este que é um problema real, se quisermos olhar para aquela pergunta, qual tem sido momentos em que este professor, este enfermeiro, vai buscar uma extra para pelo menos levar o seu filho à escola, pagar a carinha, para além dos my loves. Quanto é que vai se oferecer o tempo, efetivamente, para cumprir a ordem de que deve manter a tranquilidade pública na zona A, Y, Z, se precisa de uma extra? Daí, quem não tiver BI é cobrado algum valor. Se é um taxista, tem que ter uma taxa e aplicam-se taxas acima daquelas taxas que estão no regulamento. Daí, temos um Estado com a corrupção. A forma como deve-se eliminar a corrupção, efetivamente, é criando condições para que este trabalhador, efetivamente, labore no sentido de trazer resultados. É como se fosse uma obra nova. A sua obra, se você não está a dar o devido salário ao mestre da obra, não pode esperar que a sua casa saia bem ou termine no tempo recorde. Sempre haverão falhas. E como corrigir as falhas? Essa é a questão. Penso que o governo tem que sentar, analisar as questões que estão na mesa e resolvê-las, porque, de facto, sem solução, vamos continuar a ver avolumar de problemas. Eu acho que era bom só que o governo... Um ponto de Muito bem. Só para não deixarmos de lado o Dr. Ivandro, Mas a vamos palavra permitir... me foi arrancada. Muito bem, por favor, só um minuto, já estava mesmo no fim. Não, foi uma questão solidária. Não, mas fui esbulhado mesmo. Foi uma Por questão favor, solidária. Dr. Elísio, Só por uma questão de ponto de ordem. por favor. Não, sim, olha, colega Chalau, eu reconheço que, eventualmente, há sempre situações de lamentar naquilo que podemos dizer que é a vida de cada um dos cidadãos em relação a cada aspecto, não é? Não podemos negar que há pessoas que passam fome, sim, há, mas também não podemos deixar de perceber qual é o papel do Estado e do Governo e da governação em relação àquilo que é a satisfação das necessidades coletivas. A corrupção, vamos ver, portanto, aquilo que foram as ações dos 100 dias, vamos ver aquilo que é o plano, portanto, primeiro, se começarmos pela ENDE, não é? Que é o plano até 44, até 2044, 2025, 2044, depois o PQG até 29 e depois o PSOE deste ano, vamos ver que todos esses itens estão lá contemplados como portanto, objetivos, com objetivos claros e metas temporais para o cumprimento. Então, isto para dizer o quê? Para dizer que se tivermos que em cada programa identificar cada pessoa que tem um ou outro problema, pode ter certeza que seria inútil o nosso papel aqui. O nosso papel aqui não é apenas lamentar. Este painel é um painel especial. É um painel que tem voz naquilo que é nas necessidades do povo. Então, o mais importante é procurar as soluções. E eu até ia dizendo que o colega Chalau e o colega Ivandro têm voz hoje na Casa do Povo. E são os colegas que nós, como também povo, pedimos o apoio para que nos ajudem a ter os instrumentos para a satisfação, que é ter o PSOE, ter a aprovação. Mas, infelizmente, tivemos, pelo menos naquilo que foi alguns instrumentos, como o PQG. A PQG, a Renamo não quis, diga-se mesmo, não quis dar dinheiro ao povo. Não quis que o povo não quis dar dinheiro ao povo. Não quis votar. Não quis a Renamo votar a Frelimo, porque a não é votar a Frelimo. Vamos fazer o nosso instrumento é do governo. O PQG é da Frelimo. Não é, a primeira-ministra disse claramente. Não é verdade. PQG, vamos fazer o nosso intervalo e depois voltamos com o nosso... Voltamos para finalizar este tema e vamos abrir as linhas para acolhermos também as opiniões dos telespectadores. Intervalo, até já.